Uma briga que acabou de acontecer no Senado, uma briga muito acalorada, que foi entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o senador Marcos Rogério, do PL. O bate-boca foi agora há pouco numa audiência da Comissão de Infraestrutura do Senado. Marina Silva reclamou várias vezes de que não estava sendo ouvida e estava sendo interrompida, e se sentiu ofendida por falas do senador Omar Aziz, do PSD. Questionou a condição dos trabalhos feita por Marcos Rogério, do PL, também essas interrupções. O Marcos Rogério, que estava ao lado dela, disse à ministra o seguinte, abre aspas, me respeite, ministra, se ponha no seu lugar, fecha aspas. E aí a ministra Marina rebateu que não é uma mulher submissa. Vamos ver, gente, um trecho desse embate acalorado, dessa briga, agora há pouco? Senador Chico Rodrigues, mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa presidente! Não venha me chamar. Não venha. Ministra de Estado. Que desrespeito Ministra de é esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo! presidente como sexista. Não sou sexista. Absurdo! Senador Chico Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministro lugar, de Estado. presidente. Ponha-se o senhor. Vossa Excelência, Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Me perdoe. Senhor, que absurdo. Vossa Excelência está debatendo com um aliado do governo, absurdo. que eu tenho o maior respeito. Permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo que é estou lhe tratando com a mesma dignidade. Não estou lhe tratando com diferença. Agora, a pasta de Vossa Excelência, as posições, inclusive de membros do governo, são posições diferentes, divergentes. Como é na democracia. Então não atribua ao presidente dessa comissão a divergência. Com todo respeito. Senador, Senador Chico Rodrigues, Vossa Excelência. Ministra Marina Silva. Sem dizer que votou por vingança. Quem ganha o voto do povo tem que assumir a Ministra Marina Silva. Vossa Excelência, quiser continuar fazendo discurso, não vão trazer. Pois não, senador Chico Rodrigues. Presidente. Não tem problema, é isso que eu disse pro senhor. Eu não me preocupo com as Acho que nós vamos fazer mais uma audiência aqui. Vamos fazer mais uma audiência para a gente continuar o debate aqui por mais tempo. Não, da próxima vez não vai ser audiência e nem convite. Vai ser a convocação. Bora, senador Chico Rodrigues. Convocar não tem problema. Senhor. Dado falso, ministro. Não é falso. É falso, ministro. São os dados que a minha equipe técnica me traz o tempo todo do INPE. Vamos então chamar os técnicos do INPE, pegar os polígonos, comparar antes do anúncio, quando o Fernando Henrique fez o anúncio da estrada, para ver o que aconteceu na estrada. Não é só dizer o que não pode ser feito, é como pode ser feito. E nós estamos dizendo que para fazer, precisa da avaliação ambiental estratégica. Para fazer, precisa de ter uma visão abrangente para toda a área da bacia. Eu digo para Vossa Excelência, com toda a tranquilidade da alma, que isso tem uma mistura de técnica e de ética. Porque eu não faço o meu trabalho pensando nas próximas eleições. Eu faço o meu trabalho com base naquilo que é a lei e nas futuras gerações. A senhora não é mais ética do que ninguém aqui. Eu sei que eu não sou. Não é, não. Eu não disse venha que eu mensurar não... a ética pra mim, porque a senhora não tem esse direito. Ético eu também sou. Mas eu não estou dizendo. Eu sou ético. Não, a senhora, eu não estou dizendo. A senhora subjetivamente... Mas o senhor disse que eu sou apenas ideológica. Não. O senhor disse. Eu disse que a senhora... Eu não disse. Senador, o senhor disse. Não é ideológica. Vamos pegar aqui. A senhora está atrapalhando o desenvolvimento do país. Eu lhe digo isso com a maior naturalidade do mundo. A senhora atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Tem mais de 5.000 obras paradas por causa dessa conversinha, governança, bababá. Não é não, minha ministra. O Brasil está acompanhando o nosso debate, desculpa, ministra. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, né? A Marina Silva insinua, né, que os senadores que estão questionando ela não são éticos, que ela é ética, que eles têm agenda, né, oculta, que eles têm negociações escusas e que ela é a santa da moralidade. E aí depois, quando é confrontada com isso, né, o senador dizendo que ela não é mais ética que ninguém ali, não sei se isso é nivelar por cima ou nivelar por baixo,
ela aí diz que não disse isso e acabou de dizer com todas as palavras, óbvio que de uma maneira indireta e subjetiva, para depois se fazer de vítima. Mas agora vamos dar uma olhada no que o pessoal da Globo News falou em relação a isso. E teve mais, o senador Plínio Valério ainda disse que a mulher merece respeito e a ministra não. Olha, vai ser assunto Que hoje, isso? uma das Eu quero coisas saber mais cadê a bizarras base que eu do já vi. governo, de maneira misógina. Cadê As a base do jogadas governo? aos lobos. O É Jacques isso. Wagner estava rindo do quê ali do lado? Pô, pelo amor de Deus. Sinceramente, com uma articulação dessa, o governo merece fazer uma mulher passar por isso. Cadê a base do governo? É Boa vergonhoso isso. Olha, acho que é a primeira vez que eu vejo uma jornalista se diz imparcial de defender, né, ou opinar em relação à atitude do governo, querer, olha, cadê a base do governo? O governo tem que defender a ministra. Você, peraí, passou a dar assessoria agora? Conselho, né, pro governo? É um negócio assim, bizarro e mais do que isso. Não tem nada demais você dizer que respeita a mulher, mas não respeita a ministra. Onde que isso é misógino? Né? Vem a Dani Lima dizer, não, mas isso é misoginia e o Jacques Wagner, que é do governo, tá do lado e não faz nada. Por que isso é misoginia? Seria misoginia se fosse o contrário, né? Falar, eu respeito a ministra, mas mulher eu não respeito. Assim, é até uma falta de capacidade cognitiva, né? O senador falar que respeita a mulher, respeita a pessoa, respeita o CPF dela, tem respeito, né, por ela enquanto mulher, mas não tem respeito pelo trabalho, pela ação política dela. E isso tá absolutamente normal. Se eu falo para um deputado aqui, olha, eu te respeito como homem, mas não te respeito como deputado, acho que o seu trabalho aqui é um lixo, né? Mas você, pessoalmente, você pode até ser gente boa, você é um sujeito respeitável. Então, não tem nada de errado, não tem nada de misógino nisso, né? Mas serve, né? O desespero dos comentaristas da Globo News mostra também um desembarque, né, por parte de setores da imprensa do governo Lula por ver que o barco está afundando. E não seria a primeira vez. Eu lembro quanto a Rede Globo, né, lutou contra o impeachment da Dilma até as coisas ficarem insustentáveis. Aí eles passaram a dar destaque para o Petrolão no Jornal Nacional. E antes, as manifestações gigantescas que a gente fazia, a Globo, para tirar a responsabilidade do governo, dizia que eram manifestações genéricas contra a corrupção. Mas não eram só contra a corrupção, era pelo impeachment, né? E tinham faixas enormes e discursos nossos falando pelo impeachment. Mas a Globo se negava a dizer, porque ela falava que era contra a corrupção, vinha a Dilma, dizia que com o Cardoso tinha um pacote anticorrupção, então tá solucionado o problema. Mas não, o problema era o governo e a corrupção do governo. Da mesma maneira, agora a Rede Globo parece estar começando a virar a chave, né, contra o governo Lula, por ver que o barco vai afundar. Essa atitude, né, mercenária por parte de um veículo de imprensa, a gente já conhece muito bem e não vai enganar ninguém.